Marcos capítulo 13, versículo 33 e Mateus capítulo 26 e versículo de número 41. Marcos 13, 33 diz: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Mas em Mateus vai dizer: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o tema para esta mensagem é que você deve se preocupar para que você não perca tudo o que você construiu. Observe que o texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo de número 26, 41, vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos começar, irmãos, do final para o começo da mensagem. Vamos para o livro de Romanos, capítulo de número 8, Romanos, capítulo de número 8, que vai falar acerca do que o texto vai abordar nesta noite. Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 1 até alguns versículos mais à frente, para você ver que o texto corrobora com o que nós iremos pregar nesta noite. Que você desperte para que você não perca tudo o que você construiu. E observe que Jesus está dizendo: vigiai e orai, porque vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em Romanos eu pego esse texto para contextualizar, para mostrar que Jesus realmente estava certo em falar, em chamar a atenção os apóstolos, os discípulos, para aquilo que ele estava falando. Observe que Jesus dá uma deixa na alma dos apóstolos, e agora Jesus usa o apóstolo Paulo para descrever melhor nesse campo de batalha entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. Então você precisa despertar para que você não perca tudo que você construiu. O texto diz em Romanos capítulo 8, nos versículos a seguir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Mas se a pessoa anda segundo a carne, vai haver condenação sobre a sua vida. Aqueles que andam segundo o Espírito, não vai haver condenação para eles, porque eles andam segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Observe que Jesus está dizendo: vigiai, olhai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só entra em tentação quem não está vigiando, quem não está olhando, quem não está orando, quem anda segundo a carne. Se você for observar, a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, a hora é e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então devemos andar em espírito. Não é que você vai abandonar o mundo físico, não é que você vai desprezar o corpo que guarda o espírito
trabalho, você vai cuidar realmente do corpo, mas porém você deve se inclinar para o Espírito, para que não haja condenação em você. No versículo 2 vai dizer, porque a lei do Espírito é vida. No versículo 2 vai dizer de Romanos 8, que a lei do Espírito é vida em Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Cristo Jesus é vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então não podemos mais andar segundo a carne, porque se andarmos segundo a carne, vamos parar de estar tão somente vigiando, orando e olhando, ou vigiando, olhando e orando, e assim, quando deixamos, louvado seja Deus, de andar no Espírito para estar na carne, passamos agora a entrar em tentação. Não venceremos a tentação. Deixamos de ter a lei de vida do Espírito em Cristo para entrar na lei do pecado e da morte. Versículo 3 vai dizer, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, olha, até a lei, a carne conseguiu enfermar, até a lei, a carne conseguiu enfermar. Louvado seja Deus. Então não podemos andar segundo a carne. O que é isso? Até a lei, a carne conseguiu enfermar. Quem anda na carne, ele consegue deturpar o próprio evangelho para andar segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio achismo, segundo o seu próprio querer. Então, se eu ando segundo a lei da carne, eu torno ou eu enfermo o evangelho por causa dos meus pecados, querendo andar da forma que eu bem entendo ou que bem acho. Mas o texto continua dizendo, enviando, louvado seja Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por isso que Jesus estava dizendo, vigiai, olhai e orai, para que não entre em tentação, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, a carne inclina para as coisas da carne. Jesus veio em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus está dizendo, você também pode condenar o pecado nas suas vontades carnais e nas suas vontades emocionais. Versículo 4 vai dizer, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa! Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andássemos segundo a carne. A justiça da lei se cumpre em nós quando nós não andamos segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Quer que a justiça de Deus cumpra-se em você, então vamos deixar de andar na carne, andar no Espírito, viver no Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos orienta, ele é aquele que nos guarda, nos protege, que clama por nós com gemidos inexprimíveis. Observe o versículo número 5 vai dizer, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Louvado seja Deus. Vamos lá para Gálatas, irmão, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21, vai mostrar, aleluia, o que é as coisas da carne. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresia, invejas, homicídios, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que o texto diz em Romanos capítulo 8, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem anda segundo a carne vai se inclinar para as coisas da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Perceba se você não está se inclinando para alguma coisa dessa que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Diz o texto: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Pessoas que gostam de inimizade, de se tornar inimigo de uma hora para outra, porfia, briga, confusão, contenda, emulações, iras, peleja, guerra, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. É isso que aquele que anda segundo a carne se inclina. Louvado seja Deus. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Observe quais são as coisas do Espírito que precisamos estar inclinando. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 21, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir: mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz. Disse o apóstolo Paulo: se possível for, tenhais paz com todos. Paulo também diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Jesus diz: olha, vigie, ore. Sabe por quê? Para que você não entre em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe que eu estou começando a mensagem pelo final da mensagem, para você entender uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, que há uma guerra na vida dos crentes. É a carne lutando contra o Espírito, e o Espírito lutando contra a carne. Enquanto não, ainda temos o nosso adversário chamado Satanás, conforme está escrito lá na carta ou na epístola de Pedro. Louvado seja o nome de Cristo. Primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5 e versículo de número 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, procurando ou buscando a quem possa tragar. Olha o texto dizendo: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então Jesus diz assim: olhai, ou vigiai, olhai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus mostra uma guerra entre o Espírito e a carne. O Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. E além de tudo, ainda tem Satanás a nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tratar. Louvado seja Deus. Mas para nós vencermos, aleluia, esse adversário e a carne, está escrito ainda em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Que possamos estar nos lançando
Versículo 9 vai dizer: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então devemos resistir à carne, o diabo. Louvado seja Deus, fazendo o quê? Nos humilhando. E conforme Mateus capítulo 26 versículo 41, devemos, louvado seja Deus, estar vigiando, orando, ou vigiando, olhando e orando. Observe que ainda no texto de Romanos capítulo de número 8 versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus está dizendo: vigie, ore e ore, para que você não entre em tentação. Por quê? Porque se você inclinar para a carne, é morte. Observe que eu estou dizendo aqui nesse texto: se preocupe para que você não perca tudo o quanto você construiu. A inclinação para a carne é a derrocada, é a perca, é a morte de tudo aquilo que você quer que aconteça, de todos os seus projetos. Ontem eu estive falando na série dizendo o seguinte: louvado seja Deus, tudo quanto nós fazemos aqui como crente nessa terra tem a guarda de Deus, tem a proteção de Deus. Nós não conseguimos nada sem a presença do Pai. Tem um certo apóstolo que diz o seguinte: a unção nos fará ter aquilo que nós jamais teríamos, e a unção nos fará ser o que nós jamais seríamos. Então perceba que tudo quanto o crente faz aqui na terra tem o dedo de Deus, tem a presença de Deus, e por isso nós não podemos parar de estar olhando, vigiando e orando, porque se pararmos cairemos em tentação. Louvado seja Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos: se vocês se inclinarem para fazer a vontade da carne, vocês se tornaram inimigo de Deus, inimigo do Pai, inimigo do Espírito Santo. Então não podemos inclinar para a carne, para não sermos inimigos de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A carne não é sujeita à palavra de Deus. A carne é desobediente, a carne é egocêntrica, a carne é exaltada, a carne é mentirosa, ela não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Tem muitas pessoas que dizem ser crente, mas não querem se sujeitar debaixo da verdade, debaixo da palavra. É uma aparência estereótica de verdadeiros servos de Deus, de verdadeiros crentes, mas a Bíblia está dizendo: aqueles que andam na carne se tornam inimigo de Deus. Não é sujeito à palavra, não é sujeito ao evangelho, não é sujeito à lei de Deus. E se não é sujeito à palavra de Deus, ao evangelho, à lei de Deus, não é sujeito a Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de aparência. Louvado seja Deus. Muitos estão vivendo de aparência. Coloca a Bíblia debaixo do braço, diz que é crente, diz que é salvo, mas observe, vive na carne, anda na carne, fazem o que a carne gosta e acham que estão indo para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe que aqueles que vivem segundo a carne, eles dão um trejeito de estar enganando as pessoas, mas de uma hora para outra as coisas são descobertas. Não há nada que seja oculto que não seja revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9 vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós, porém, não estejam na carne,
carne, mas estejam no Espírito, se é que, isso que é tremendo, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós, louvado seja Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia, quem me conhece é Deus, quem me conhece é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Observe que lá em cima tem o Pai, Ele está vendo a gente aqui na terra, Ele sabe se o Espírito dele está habitando em mim ou não, aleluia, e eu não posso mentir, porque eu sinto a sua presença aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Observe, vós porém não estejam na carne, não andem na carne, não se inclinem para a carne, não façam vontade da carne, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vós porém não estejam na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Aí fora as pessoas dizem que tem Cristo, as pessoas dizem que tem Deus, mas não tem o Espírito Santo que nós temos, que habita em nós. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua glória. Aqui ninguém está apanhando, aqui ninguém está sendo surrado, ao contrário, a palavra vai falando ao nosso coração, a presença dele vai entrando na nossa alma, e a testificação que o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em nós. É aquilo que eu preguei um dia desse aqui, falando sobre os discípulos a caminho de Emaús, quando eles disseram: porventura não ardia em nossos corações quando ele discorria a palavra, desde Moisés até os profetas, ardia sim. Então, quando nós pregamos a palavra, a presença do Pai tem que arder em nós. Por quê? Porque se não arder em nós, tem alguma coisa errada no nosso coração. Ou estamos na carne, ou estamos, louvado seja pelo Espírito, porque aquele que não tem o Espírito Santo, o tal não é de Deus. Então Jesus está dizendo: olhe para vocês não perderem o Espírito Santo. Se você for, louvado seja Deus, para Tessalonicenses, primeira de Tessalonicenses, o capítulo de número 5, louvado seja Deus. Primeira de Tessalonicenses, o capítulo de número 5, o versículo de número 19 vai dizer: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo e tende o bem. Mas o principal é: não extinguai o Espírito Santo. Se você for observar ainda no versículo de número 17, corroborando com o que Cristo falou, olhai, vigiai, orai, disse o apóstolo Paulo no versículo 17: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Então Cristo está dizendo: se você parar de orar, se você parar de orar, é porque você parou de vigiar, é porque você parou de estar olhando, percebendo. Louvado seja Deus. Quando a igreja para de orar, quando a igreja para de olhar, de vigiar, começa a perder tudo quanto que construiu, começa a perder tudo quanto começou a construir. E Deus não quer que o seu povo perca aquilo que ele começou a construir, aquilo que ela começou a construir na sua presença. Tem pessoas que acham, louvado seja Deus, que não tem nada. Não, que tem, louvado seja Deus, perder. Mas Jesus está dizendo: atente para isso, para que você não comece a perder tudo quanto você começou a construir. Observe que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 26, versículo de número 41, louvado seja Deus, que devemos estar vigiando, olhando e orando, conforme está em Marcos capítulo 13, versículo 33,
para que a gente não venhamos estar entrando em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 4, verso 24, versículo de número 43. Louvado seja Deus, dizendo: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora da vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que é que Jesus está dizendo? Louvado seja Deus, você precisa estar vigiando. Por quê? Porque o ladrão vai vir a qualquer hora da noite, vai se apresentar a qualquer hora da noite e pode arrombar, louvado seja Deus, a porta da sua casa. E arrombando a porta da sua casa, aleluia, você não vai ter do que reclamar. Aleluia. Às vezes lá na minha cidade, minha esposa queria que nós dormíssemos com uma das janelas aberta, e eu disse: minha esposa, não dá certo. Quem já morou em cidade grande sabe muito bem o que é isso. Louvado seja Deus, de deixar a janela aberta. Pode entrar alguém durante a noite e assim tentar entrar na casa e fazer alguma coisa. Então pai de família precisa, a igreja precisa estar vigiando, porque nós não sabemos quando a tentação virá para ser contra a nossa vida, para ser contra a nossa alma. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 3 vai dizer o seguinte: Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 3, o texto vai dizer dessa seguinte forma: lembra que por do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É Jesus que está dizendo: se não vigiares, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Então o Senhor está dizendo que é uma obrigação da igreja estar vigiando, da igreja estar vigiando e não andando segundo a carne, porque todos aqueles que andam segundo a carne perde tudo. Louvado seja Deus, perde tudo o que a pessoa construiu. Louvado seja o nome do Senhor. E não é isso que Cristo quer. Quem não vigia perde todas as coisas que construiu, e depois não vai ter do que reclamar. Depois não vai ter do que reclamar. Segunda de João, louvado seja Deus, no seu primeiro capítulo, e o versículo 8 vai dizer: olhai por vós mesmo, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Olha que texto maravilhoso. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Jesus tinha uma preocupação, meus irmãos, de nós estarmos vigiando, de nós estarmos olhando, de nós estarmos orando, para não entrarmos em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Que nós devemos estar olhando por nós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Quantas pessoas estão perdendo o que tem ganhado da parte de Deus, o que tem recebido do Pai? Disse o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor, isso também eu vos ensinei. O apóstolo Paulo preferiu ser decapitado do que perder aquilo que o Senhor Jesus tinha dado. Louvado seja o nome de Cristo. Então, meus irmãos, não perca aquilo que você já tem ganhado. Oremos, vigiemos
e estamos olhando, estejamos vigiando, estejamos olhando e estejamos orando, para que não venhamos perder tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo na presença de Pai do Pai. Está escrito em Atos capítulo de número 20, versículo de número 28, o texto vai dizer desta seguinte forma: Atos capítulo de número 20, versículo de número 28: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, presbítero e pastor, para apacentastes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu preciso olhar por mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai por vós, olhai pois por vós e por todo o rebanho. O pastor tem a obrigação de estar olhando não só por ele, mas também por todo o rebanho. Não é só por ele. Quando o diabo ataca o pastor, ele está não só atacando o pastor, mas está também tentando tirar o controle da mão do pastor, da igreja. Louvado seja Deus, para que o pastor não tenha concentração para estar olhando pelo rebanho do Senhor, que o Espírito Santo constituiu como pastor, como obreiro, como bispo, como pastor e como obreiro da casa do Pai, que Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia, glória seja dada ao nome de Cristo. Lucas capítulo de número 21, versículo 34, para nós encerrarmos essa passagem bíblica, vai dizer: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, se carregue de pecado, se carregue de dureza, que se carregue de desvio da presença do Pai. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de todo o cuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então a igreja precisa estar vigiando. O nosso coração não pode se carregar de pecado, não pode se carregar de dureza, não pode se carregar de desvio. Não podemos estar embriagados com ventos de doutrina. Louvado seja Deus, cheio de cuidados com essa vida, com